Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de ter atravessado o Planalto, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Mas nem ouvimos dizer que haja um Espírito Santo. E ele: Em que batismo fostes então batizados? Responderam: No batismo de João. Paulo então explicou: João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria após ele, a saber, em Jesus. Tendo ouvido isto, receberam o batismo em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. Puseram-se então a falar em línguas e a profetizar. Eram, ao todo, cerca de 12 homens. Paulo foi à sinagoga, onde durante 3 meses, falou com intrepidez, discutindo e tentando persuadir sobre o reino de Deus. Alguns, porém, empedernidos e incrédulos, falavam mal do caminho diante da assembleia. Afastou-se então deles e tomou à parte os discípulos, com os quais entretinha-se diariamente na escola de Tiranos. Isto prolongou-se pelo espaço de 2 anos, de sorte que todos os habitantes da Ásia, judeus e gregos, puderam ouvir a palavra do Senhor. Entretanto, pelas mãos de Paulo, Deus operava milagres não comuns. Bastava, por exemplo, que sobre os enfermos se aplicassem lenços e aventais que houvessem tocado seu corpo, afastavam-se deles as doenças e os espíritos maus saíam. Então, alguns dos exorcistas judeus ambulantes começaram a pronunciar, eles também, o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos maus. E diziam: Eu vos conjuro por Jesus, a quem Paulo proclama. Quem fazia isso eram os 7 filhos de certo Seva, sumo sacerdote judeus. Mas o espírito mau replicou-lhes: Jesus, eu o conheço. E Paulo, sei quem é. Vós, porém, quem sois? E investindo contra eles, o homem no qual estava o espírito mau dominou a uns e outros, e de tal modo os maltratou que, desnudos e feridos, tiveram de fugir daquela casa. O fato chegou ao conhecimento de todos os judeus e gregos que moram em Éfeso. A todos sobreveio o temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que haviam abraçado a fé começaram a confessar e a declarar suas práticas, e grande número dos que haviam exercido a magia traziam seus livros e os queimavam à vista de todos. Calculando-se o seu preço, acharam que seu valor chegava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia e se firmava poderosamente. Quando se completaram essas coisas, Paulo tomou a resolução de dirigir-se a Jerusalém, passando antes pela Macedônia e a Acaia. E dizia: Depois de lá chegar, é preciso igualmente que eu veja Roma. Enviou então à Macedônia 2 de seus auxiliares, Timóteo e Erasto, enquanto ele próprio permanecia ainda algum tempo na Ásia. Por essa ocasião, houve um tumulto bastante grave a respeito do caminho. Certo Demétrio, que era ourives, era fabricante de nichos de Ártemis em prata, proporcionando aos artesãos não pouco lucro. Tendo-os reunido, bem como a outros que trabalhavam no mesmo ramo, disse: Amigos, sabeis que é desse ganho que provém o nosso bem-estar. Entretanto, vedes e ouvis que não somente em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo desencaminhou com suas persuasões uma multidão considerável, pois diz que não são deuses os que são feitos por mãos humanas. Isto não só traz o perigo de a nossa profissão cair em descrédito,
mas também o próprio templo da grande deusa Ártemis perderá todo o seu prestígio, sendo logo despojada de sua majestade, aquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Ouvindo isso, ficaram cheios de furor e puseram-se a gritar: Grande é a Ártemis dos Efésios. A cidade foi tomada de confusão e todos, a uma, se precipitaram para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Este que queria enfrentar o povo, mas os discípulos não lhe o permitiram. Também alguns dos asiarcas, seus amigos, mandaram rogar-lhe que não se expusesse, indo ao teatro. Uns gritavam uma coisa, outros outra. A assembleia estava totalmente confusa e a maior parte nem sabia por que motivo estavam reunidos. Alguns da multidão persuadiram Alexandre e os judeus fizeram-no ir para a frente. De fato, fazendo o sinal com a mão, Alexandre quis dar uma explicação ao povo. Quando, porém, reconheceram que era judeu, todos puseram-se a gritar a uma só voz durante quase 2 horas. É grande a Ártemis dos Efésios. Acalmando afinal a multidão, o escrivão da cidade assim falou: Cidadãos de Éfeso, quem há dentre os homens que não saiba que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e de sua estátua caída do céu? Sendo indubitáveis essas coisas, é preciso que vos porteis calmamente e nada façais de precipitado. Trouxesse aqui esses homens, não são culpados de sacrilégio, nem de blasfêmia contra a nossa deusa. Se, pois, Demétrio e os artesãos que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que apresentem queixa. E se tiverdes ainda outras questões além desta, serão resolvidas em uma assembleia legal. De mais a mais, estamos correndo o risco de ser acusados de sedição pelo que hoje aconteceu, não havendo a causa alguma que possamos alegar para justificar esta aglomeração. Com estas palavras, pois, dissolveu a Assembleia. Palavra do Senhor.